Como havia prometido, a conversa com as atuárias continua. E você sabe, é uma conversa, apesar desse nome esquisito, é uma conversa interessante. E as moças são muito simpáticas. Vamos falar do risco dos planos BD e CD. O que é BD, o que é CD, a gente falou um pouco no episódio passado, mas como eu já tinha antecipado, o BD, benefício definido, ele pelo nome já parece que o risco é menor. E não é bem assim, né? Parece que é uma maravilha, né? Porque assim, olha, eu estou garantida, vai me dar um benefício vitalício. Parece assim, eu estou garantida o resto da vida, né? Não vou ter problema nenhum. Mas não tem mágica, né? Uma coisa que é bacana da matemática é que ela não tem mágica. Então, se você está ali no BD, você prometeu um benefício, mas esse benefício tem um preço, alguém tem que pagar por ele. Você vai ali capitalizando, né? Mudou, deu um estouro de indexador, deu algum problema no título público, algum problema nas suas aplicações. Você mudou ali a tua previsão de futuro, vai faltar dinheiro, o participante vai pagar mais. Ah, mas aí depois que eu já me aposentei, benefício vitalício, eu estou tranquilo. Não, você vai ter que contribuir para fazer esse equacionamento de déficit também lá. E é um regime mutualista. E hoje em dia as pessoas estão cada vez menos querendo dividir a conta do amiguinho, né? Então, esse ponto é um ponto interessante, é um regime mutualista. Isso é muito interessante, porque isso, inclusive na Previdência Social, há aquela percepção de que, eu contribuí a vida inteira. Meu amigo, você contribuiu a vida inteira para pagar a aposentadoria do outro que estava aposentado, não foi a sua. Na esperança de que quem venha pague a sua. Só que está vindo menos gente, enfim, as condições mudaram. Então, isso explica um pouco essa coisa do mutualismo. Então, a coisa do mutualismo, a gente até pode, nos nossos cálculos atuariais, se não está entrando mais ninguém, esse não é o problema. Porque a gente trabalha ali olhando só aquele grupo, né? Mas, de fato, você tem que trazer essa capitalização, e aí você entra já num outro campo, que é se eu estou num BD fechado, que não entra mais ninguém e aquele grupo ali vai se extinguir, ou se você está num plano BD aberto, que praticamente, acho não que existe, talvez... Não tem, a Vivest ainda tem um outro plano de BD aberto. São exceções de mercado, justamente porque é algo que tem muito risco, né? As pessoas pensam que vão dormir tranquilas. Você pode ter situações no mercado de exceção, como temos na Vivest, partes do plano em que todos esses riscos vão ser pagos somente pelo patrocinador. Aí, realmente, o participante pensa, nunca serei chamado a pagar um déficit. Depende. Mas... Porque se o patrocinador quebra, ele dança. E a gente já viu isso no mercado internacional. E não é só quebrar, né? Ele não é obrigado, é um contrato como outro qualquer. Então, ele pode sair desse contrato. Então, se isso está um risco alto demais para ele... Ele paga e fala, ele pede a tal da retirada de patrocínio. Então, você não está ali também... Ninguém fica totalmente tranquilo. Em todo tipo de plano, tem um tipo de risco que você está correndo. Isso você falou, tocou num ponto que é tão óbvio, mas... Por ser óbvio, eu acho que a gente tem que reforçar sempre, porque não é claro para as pessoas. Todo plano tem um risco. Todo investimento tem um risco. Então, ou você conhece os riscos a que você está exposto, ou você vai ter problema lá na frente. Exato. Então, no plano de benefício definido, qual que é a grande variável? A contribuição. O benefício definido... Você tem uma fórmula no regulamento, você sabe como ele vai ser corrigido, mas você não sabe qual a contribuição que você vai ter que fazer a cada ano para suportar esse valor. Na contribuição definida, onde você vai acumulando as contribuições ano a ano e o saldo vai sendo rentabilizado, a sua dúvida é o benefício. Porque o seu saldo pode ser grande, pequeno, vai depender da rentabilidade. Então, são riscos diferentes. Né, riscos diferentes. A contribuição definida, a incógnita é o benefício. Pode ser que você comece a acumular
e aquela rentabilidade que você esperava é menor, seu benefício vai ser reduzido. Que daí sempre citam o exemplo do Chile, né? Que lá, esse foi o problema da transição, né? Eles Mas você sabe que eu tive menos, no né? Chile, conversando com a secretária de Previdência lá, o Chile implementou um programa bem usado, agressivo, de educação financeira. Educação financeira, exato. Assim, desde o governo Bachelet, depois com Pinheira e agora com esse novo, com o Boric, vou no Chile muitas vezes, eu acompanhei bastante ali o que aconteceu lá e todas as pessoas que eu entrevistei lá falaram assim, o problema é que não contaram para eles como é que ia ser feito. Então, eles batem sempre nessa tecla, quer dizer, as pessoas mudou radicalmente e ninguém avisou. Quer dizer, é aquela coisa do óbvio, né? Foi feita a mudança e tal, mas tinha muita gente que ainda achava que era o modelo antigo. E o outro ponto que eles colocaram é o seguinte, olha, quando a reforma foi feita lá atrás, o patamar de taxa de juros era 1. A demografia era uma, era tudo diferente. Hoje é completamente diferente, as pessoas vivem mais, então assim, o que você tem que acumular é mais e a taxa de juros está menor, então eles chegaram à conclusão do seguinte, que a contribuição de 10% era pouca, que teria que ser de 20%. Porque agora isso eles você tem ajustes. que revisitar o tempo inteiro. Exatamente. Não pode ser uma coisa, porque não é você que manda no futuro. Você tenta se ajustar às mudanças que as coisas estão acontecendo. Por isso que o cálculo atuarial tem que ser feito pelo menos uma vez por ano. Porque você tem que acompanhar essas tendências. Mas voltando nessa coisa do benefício definido que a gente estava falando, outra coisa que é muito comum das pessoas pensarem sempre é que vão viver há muito tempo, né? Ah, não, eu quero vitalício porque eu vou viver até 80 e poucos, 90 anos. Meu saldo de conta, uma contribuição definida, não vai... Só que muita gente se aposenta no benefício definido, lá com o seu benefício vitalício, e essa vida não é tão longa assim. E quando acaba ali... Bater na madeira aqui, né? né? Que não seja com a gente, né? Mas vai ter que ser com alguém, porque... Isso é um atuário falando, isso é um atuário falando. Porque o atuário olha um grupo assim de pessoas já começa, né, a fazer cálculos, né? Não é? Se a gente estiver falando é uma coisa ali meio com mórbida, assim, ó, porque o falecimento acima do esperado para o atuário gera ganho atuarial. Então, quer dizer que o plano sobrou dinheiro, né? Olha que coisa triste, né? Você fala, é uma coisa horrível, mas faz parte da profissão do atuário. Quer dizer, vocês sempre trabalham com essa estimativa de que neste grupo que vocês estão analisando, uma parcela vai morrer com tanta idade, outra parcela vai morrer com tanta idade. Só que ocorre que essas parcelas, isso está mudando também, né? Porque as pessoas estão vivendo mais tempo, né? Sim, sim. E você tem que ir atualizando a tua visão de futuro, essas tuas premissas. Esse é outro ponto que eu acho interessante. A contribuição definida, ela te dá mais flexibilidade para o que você quer fazer com o seu dinheiro, né? Exato. Se você quer torrar tudo, se você quer deixar para alguém, para quem você quer deixar, esse tipo de coisa te dá mais flexibilidade. Dá mais liberdade, dá mais flexibilidade, mas exige mais educação financeira. Exato. Porque, querendo ou não, no BD, você fala, olha, você precisa de X reais para fazer frente a esse benefício. A gente passa esse cálculo, né? É obrigatório. No plano de contribuição definida, a educação financeira é muito importante porque a pessoa tem que partir da vontade dela, da iniciativa dela e da prioridade dela de reservar esse dinheiro. Agora, nos dois casos, estar conversando com vocês, ou seja, fazer um acompanhamento periódico disso é fundamental. No caso do BD, para saber se esse plano é solvente, né? Se esse plano vai entregar o que está prometendo. E no caso do CD, para saber se o que eu estou contribuindo vai atender as minhas expectativas futuras. É individual, né? Essa ajuda, né? Esse monitoramento que a gente tem que fazer, ele passa a ser individual. Então, a gente vai acompanhando ali cada participante, a cada ano, o pessoal na atividade, nessa educação financeira, para conscientizar que tem que guardar agora. Não adianta que aquele cafezinho que você deixa de tomar hoje é o jantar
seu na hora da aposentadoria. Então, se não guardar um cafezinho, você vai ter que guardar um jantar, se demorar mais tempo. Então, tem que dar essa noção. E para quem já está aposentado, numa contribuição definida, tem que dar a noção do ritmo de uso desse saldo, de manter um cadastro atualizado, porque você vai ter a responsabilidade de indicar quem vai receber aquele montante que sobrar. Não vai mais para um grupo, você não perde, é seu. Né? Se você não indicar ninguém, vai lá para os seus herdeiros. Mas você tem esse poder de designar. Se você esqueceu, aí você vai perder todo esse benefício que a Previdência traz, de você até evitar toda uma questão de inventário que você já indica para a pessoa e pronto, a pessoa tem um acesso muito mais fácil já de receber aquele benefício. Nossa, esse ponto que você está tocando é interessante, porque o que eu vejo de pessoas, gente que me escreve e tal, que tem um patrimônio imobilizado, e a pessoa precisa de dinheiro, só precisa de grana. E o patrimônio, ela recebeu de herança um patrimônio todo imobilizado. Isso ainda é um problema seríssimo. Ela acaba tendo que se desfazer do patrimônio. E custo com advogado para liberar isso tudo. E acaba se desfazendo do patrimônio a um preço muito abaixo. Enfim, e a Previdência, ela tem essa vantagem, né? Ela não entra na herança, então o acesso é muito mais rápido, né, para os seus beneficiários, né? Então tem liquidez, o acesso é rápido, né? Então... Agora, você sabe uma coisa que eu acho interessante? É a possibilidade de você ter um beneficiário ali no seu plano de previdência e poder trocá-lo ao longo do caminho. Eu acho isso bem interessante, porque primeiro é o seguinte... E eu parei para pensar nisso porque eu recebi de uma senhora uma dúvida. Ela falou assim, olha, eu tenho uma pensão muito boa, não preciso de dinheiro e tal, mas tenho um patrimônio que eu quero resolver aqui para os meus filhos, quero já distribuir tudo, porque eu não quero dar trabalho para ninguém e tal. O que você acha que eu devo fazer? Eu falei, olha só, a senhora me parece uma pessoa de bem com a vida, vai viver muito e tal. Então, cuidado, hein? Porque talvez a senhora precise usar esse patrimônio que a senhora está querendo distribuir agora, hein? Pode ser que a senhora tenha que usar, porque vai viver muito, talvez precise usar isso lá na frente, sabe-se lá por quê, né? Faz um plano de previdência, bota tudo no plano de previdência, distribui para os beneficiários ali, né? E pronto, tá resolvido. Você fica no comando disso até o final, né? Esses planos de contribuição definida, eles têm essa flexibilidade também. Então, os planos mais modernos, você pode indicar quem você quiser. Os planos mais antigos, geralmente, é o cônjuge, o filho, são os mesmos beneficiários da Previdência Social. Tá. Que é a complementação à Previdência Social. Isso também exige mais responsabilidade, né? É verdade. E um plano de benefício definido, ele nem pode ele dar não essa permite flexibilidade fazer do CD. Por quê? Porque você trocar um beneficiário te traz custo. Num plano CD, não. Você está indicando para quem dá, mas o meu compromisso continua sendo te pagar aquele saldo de conta, pagar para essa outra pessoa. Você pode indicar quem quiser. Então, agora, num plano de benefício definido, se você troca uma esposa mais velha e por uma mais nova, você já traz um custo para o plano. Calma. A ideia que ela está dando aqui. Vamos lá, continua. Ou se você, né, um filho que demandaria ali um benefício para pagar até aos 21 anos. Mas quantas famílias hoje, né, estão ali precisando ajudar de 30? E às vezes tem filhos que dependem mais do que outros, que vão precisar mais do que outros. Ou já passaram dessa idade e continuam dependentes da sua renda. Tem muita gente que está com um filho de 25, de 27, de 30 anos ainda precisando de uma ajuda. Você está num plano de benefício definido e a pessoa falece, não fica nada para isso. Você contou a história da troca de mulheres, eu vou contar uma para você real, hein? Que aconteceu. Quem me contou foi um advogado, uma fonte minha que é advogado. Inclusive, ele estava com essa causa, por isso que me contou essa história. Já faz um tempo. Um executivo entrou na empresa como estagiário e tal, e cresceu na empresa com um plano de previdência na empresa e tal, e cresceu, e virou diretor, mudou de mulher, trocou de mulher, casou com uma outra e tal, e virou presidente da empresa, morreu
Morreu, quem era a beneficiária? A primeira mulher. Olha a confusão. Nossa, é complicada. É complicado, porque não tem jeito mais de mudar, né? É. E aí o advogado falou, o pior de tudo é que ela vai morrer com a dúvida. Ele fez isso intencionalmente ou não? Ou não, né? Será que ele realmente esqueceu ou realmente o grande amor da vida dele era a primeira? Jamais saberemos. Jamais saberemos. Tem planos de benefício definido, né? Quando você troca o beneficiário, então essa situação, né? O participante trocou por uma mulher muito mais nova, né? Daí ele acha que é só trocar. Não, às vezes ele tem que pagar essa diferença. E o esse que eu valor acho justo. O Só que eu esse acho valor muito é justo. muito alto. Daí ele começa a reavaliar. Peraí, será que vale a pena? Que tem um custo lá que ele não mensurou, né? Mas Cara, mas acontece. você está dando uma grande ideia que eu acho isso muito justo de ser colocado, inclusive, no de contribuição definida. A mulher, se for se separar, pode pedir isso, pode chegar na justiça e falar assim, ó, tudo bem, mas eu quero uma indenização. Você sabe por quê? Porque às vezes a mulher não trabalha fora, trabalha ali, não trabalha em casa, cuidando dos filhos dele, essas coisas todas. E aí depois ele separa, né? E quem paga os 20 anos? Numa conta atuarial, 20 anos é uma vida, não é? Muito. Esses 20 anos que ela não contribuiu, quem que vai pagar? Tem que ser ele. Muitas pessoas até usavam esses produtos, né? O GBL, justamente para fazer esse planejamento sucessório, né? Para deixar para quem ele quer, né? E não de herança. Isso uma das ferramentas. Tipo, aí. filhos fora do casamento. Os planos de contribuição definida, hoje, eles não têm impedimento. Gente, ó, a gente vai encerrar essa conversa aqui, porque agora a gente vai pedir um chopp, porque agora essa conversa vai ficar mais animada, sabe? A gente vai conhecer outras histórias. Mas tem muita história para uma dimensão, tem Não, muita mas só que essas histórias vão ficar aqui no estúdio, né? Mas isso é interessante, que mostra essa flexibilidade, né? Mas é o fato que você tem que deixar sempre isso muito claro para o participante no plano CD e no plano BD também, que tem essas regras, né? Os nossos lá tem que estar ali com o cadastro. Olha, trocou ali, mudou a situação de vida, vai lá e confere para quem você quer deixar, porque se não tiver no cadastro, não vamos pagar. Né? Ou pode estar até num outro plano que não tenha toda essa, não, paga para qualquer um que o INSS reconhecer. Você também tem planos no mercado assim, e aí nesse caso aí que você citou, não importa, pagaria chega as duas e aí paga para as duas. Uma vai dividir a conta com a outra, é justo também? Não sei, e aí tem várias situações. Exatamente, é aquela história da liberdade, né? Traz responsabilidade, por isso a gente falou isso no começo, não tem jeito, você quer flexibilizar, porque hoje as famílias são diferentes. Você também restringe só o cônjuge, o filho. Tem muita gente que fica solteiro o resto da vida, né? Que por opção. Então, assim, essa mudança ela foi necessária. Não tem filho? Eu não tenho filho. Não tem filho. Ela foi necessária ao longo do tempo. Isso é uma coisa dos planos mais modernos, de contribuição definida. Mas tem esse outro lado também que é preciso cuidar, né? É preciso até orientar para que não seja usado de forma não muito legal, né? O resumo da nossa ópera é o seguinte, quer dizer, primeiro é que os dois planos têm riscos. Sim. E é importante você conhecer qual é o risco de cada um. Os dois planos exigem que você tenha atenção e monitore eles periodicamente. Né? No caso do BD, para saber se o que ele está prometendo ele vai cumprir. No caso do CD, para saber o quanto que você tem que ir contribuindo para atingir a meta que você quer, enfim. Isso. E fique atento a essas informações que são dadas, né? Porque senão você... É a diferença de antigamente, né? Onde você entrava, assinava lá, entrava para um plano BD desse e não tomava conhecimento de mais nada. Né? Porque também antigamente você morria cedo. Aí, quer dizer, o risco do BD, na verdade, ele está muito associado ao aumento da expectativa de vida, né? A redução de taxa de juros, mas aumento da expectativa de vida, porque aquele bolo de dinheiro vai ter que durar um tempo maior, né? Eu acho que também foi uma coisa meio cultural, porque os planos BDs aqui no Brasil, quando começaram muito nas estatais, né? E o patrocinador, quer dizer, a empresa, o empregador dele é que cuidava dessa falta de dinheiro.
E às vezes entrava pagando 2, 3 vezes mais, que hoje não pode fazer isso. Né? Hoje, se é 108, se é empresa pública, não pode. Se é uma empresa privada, pode pagar até sozinha. Depende da negociação, eles né? Eles é que decidem, tem toda a liberdade. E um ponto importante, até para esclarecer, né? Quando o plano ele é patrocinado só pela empresa, ou seja, só a empresa coloca dinheiro nele, daí o participante não paga o déficit. Porque na legislação, né, quando você faz o rateio desse déficit, é com base na proporção contributiva. Né? Então, quando a gente está falando que o participante ele vai pagar os déficits no plano BD, aqueles participantes, né, que estão nos ouvindo e tem um plano que é 100% pago pela empresa, isso não acontece. Mas isso é cada vez mais raro. Né? Mais raro, porque como a Marisa comentou, planos estatais, onde a empresa realmente no começo ela pagava 100%, ao longo do tempo, né, a empresa começou a dividir, depois começou a mitigar os riscos desse plano, então fazer processo de migração, fechar os planos, criar planos CD. Então, tudo isso foi um processo gradual, né? Mas lá atrás, os planos eram realmente maravilhosos para o participante, porque a empresa pagava tudo, né? Mas criou a cultura de eu não preciso me preocupar com isso. Eu não olho para esse assunto, entendeu? E essa cultura é difícil. Então, hoje, se fala muito em educação financeira. E mesmo hoje, mesmo esses planos hoje, a gente viu vários que deram problemas. Sim, sério. porque agora você não tem mais essa situação do passado, que é a empresa pagando sozinha quando falta o dinheiro. Você tem uma legislação que já te traz a uma divisão dessa conta conforme contribuição. E os desenhos do passado eram diferentes. Então, o participante de hoje não pode ficar com os olhos fechados para o que está acontecendo e voltar na data da aposentadoria. Tem que acompanhar o que está acontecendo. Eu uma vez vi uma imagem numa revista americana, que eu acho que resume bem isso. Era assim, antigamente era assim, aí um guarda-chuva grandão, assim, um toldo grandão, e o patrão e o governo ali em cima segurando aquele toldo que protegia você. E hoje é assim, é você segurando o guarda-chuva, né? Que é a tua mão, você que tem que segurar esse guarda-chuva. Você tem que estar ali esperto. A figura é perfeita. Resume o que foi a história da Previdência Complementar, né? No mundo e aqui no Brasil também. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Eu não falei que o assunto atuarial é um assunto interessante. Por incrível que pareça, é interessante e tem muito a ver com a sua vida. Então, se vocês tiverem dúvida, manda para elas. E a gente se encontra em breve aqui, junto com a Viveste. Muito obrigada pela companhia. Te vejo em breve.